Senti no coração que acho que chegou a hora, eu creio que hoje é o dia de ministrar sobre a armadura de Deus. Amém. E ontem eu tirei um dia e meu devocional foi um dia todo, né? Diante do Senhor ali, louvando, adorando, orando, comendo da palavra. E é interessante, queridos, que hoje quando eu acordei, eu falei, uau, está faltando comida aqui. Tinha fome. Porque o maná de ontem já tinha passado. Eu falei, uau, foram experiências tão fortes ontem na presença, com a unção, com a graça, sabe, nós precisamos comer todo dia, amém? E comer da presença do Senhor. E foi tão interessante, foi tão forte o meu dia ali que já no final, começando a tarde, já finalizando e começando a noite, eu resolvi entrar no Instagram e vi que tinha um pastor numa live. Eu abri aquela live e comecei ali a ouvir. Ele estava mesmo cheio de graça, de unção, e liberando uma palavra tão forte que eu coloquei amém lá. De repente eu me assustei, porque ele falou, e a pastora Sueli Machado? Eu falei, ai Jesus, o que é isso? Né? Ele liberou algo tão forte sobre a minha vida que eu falei, uau! Era de Deus, foi de Deus isso. Foi Deus que me conduziu aqui, porque não tinha intenção, o telemóvel estava para lá, que eu estava louvando e adorando o Senhor. Mas eu acho que eu creio que eu precisava ouvir aquilo. Foi algo tão motivador, tão forte. Jesus, só a graça. Amém? E eu quero que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Amém. Para que o Senhor fale no seu coração. Sabe, o pastor João tem sempre cuidado de falar, ninguém preparou palavra para jogar em direto em ninguém aqui. Eu, por exemplo, não jogo em direto, eu sou direta. Precisar falar, eu falo. E antes falava com dureza, hoje falo com graça, com a sabedoria do Espírito. Amém. Mas falo, sou direta, falo, não, é assim. Não é, a palavra diz isso. Aí, muitas vezes, quando a palavra confronta, às vezes nós ficamos incomodados, né? Mas a palavra do Senhor, ela vai sempre realmente nos exortar, porque o alvo da palavra ser ministrada é que nós, ao sermos ministrados, alcancemos a maturidade. Amém. Que já foi falado aqui. Então, independente do homem e da mulher de Deus que estiver ministrando uma palavra, a palavra mesmo diz, retente o que é bom. Aquilo que é alimento para você, aquilo que vai fortalecer a sua vida espiritual, porque nós precisamos ser cristãos maduros. Amém? Nós precisamos disso, nós estamos vivendo um tempo dificílimo. Mas, ao mesmo tempo, quando você entra nas redes sociais, hoje em dia, nós estamos vendo muitos moveres de Deus, mas tantos, irmãos. E eu tenho ficado feliz por tantos moveres de Deus nos Estados Unidos, na África, para todo lado, na Nigéria. Esses dias eu vi um batismo de multidão. Você pode falar, será que todos nasceram de novo? Não sei, mas uma coisa eu sei, para estarem ali, eles receberam o Senhor Jesus nos seus corações. Eles falaram sim para Jesus, não justificava estar ali. Que embora quando João batizava, né, João falava assim, o que você está fazendo aqui, raça de víboras? E essas coisas todas. Mas eu creio que aquelas pessoas que estavam ali, elas foram encontradas pelo Senhor. Isso me alegra. Nós estamos vivendo também, ao mesmo tempo, anos difíceis, estamos vivendo o mover de Deus ao redor do mundo inteiro. Amém? Não vai ser diferente em Portugal. Amém. Nós vamos presenciar o mover de Deus nessa terra. Amém. A dureza dessa terra já foi quebrada pelo poder do nome de Jesus.
E nós vamos ver essa nação voltada para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a armadura de Deus, a palavra fala do dia mau. Esse vem para todos, irmão. Você pode ser o crente dos mais crentes. O dia mau vai vir. Nós estamos nesse mundo caído. Não estamos? Num mundo caído, perverso. A palavra fala que quando chegasse os últimos tempos do Senhor, para o Senhor vir, a iniquidade iria aumentar. E tem aumentado. Esses dias peguei uma reportagem dos arcebispos e bispos pedófilos. Tantas crianças. Em Portugal, eu peguei os de Portugal, mas tem de tudo, até guardei um arquivo. Tantos os lugares onde as crianças têm sido abusadas. Tantos lugares. Graças a Deus que as nossas estão aqui guardadas. Amém. E uma das coisas que eu fiz ontem foi orar por essa igreja. Por aqueles que estão aqui, por aqueles que não estão aqui. Estive orando sábado, não, quarta-feira na célula. Nós tivemos um momento tão forte, não é? Tivemos ali um mover de Deus. O Tom, no mover de Deus, ele abriu no grupo da igreja e começou a orar por família. Cada nome que estava ali, ele e o irmão Walter, foram incendiados. Fizeram um barulhão, que eu falei, eita glória. Mas tinha unção. Quando tem unção, não incomoda vizinho. Eu nunca recebi nenhuma reclamação ali. Nunca recebi. E foi tão tremendo. Entendeu? Não sei se você recebeu a graça lá na sua casa, mas eu creio que sim. Porque houve intercessão de coração. Amém. E ontem eu falei, vou fazer a mesma coisa. E estive a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque os dias são maus. Mas uma coisa você pode ter convicção. Deus, que é papai, Ele nos fornece armas para vencer no dia mau. Amém? Amém. Ele nos fornece. Isso é muito amor, não é não? Então, a vitória vem sempre, queridos, pela fé. Você crê? Amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Sem fé é impossível. Então, o que nós temos que fazer com a nossa casa, com a nossa família, já que nós vamos entrar aí no Josué? Mantenha a sua casa cheia da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A coisa está pesada lá? Coloca no YouTube do louvor e adoração, ou no Spotify. Tem menos propaganda? Tem nada, tem tudo, tem muita propaganda. Ou baixa no seu computador e põe lá. Louve. Você sabe que o diabo, ele não suporta louvores. Não suporta. Ele não suporta a adoração ao Senhor Jesus. O inimigo não suporta quando alguém está louvando. Então coloca lá o Fernandinho, a Ana Nóbrega. Eu errei, é Ana Nóbrega. A Laura Sobral. E vai colocando lá Nívia Soares. Vai colocando homens de Deus para louvar e louva junto. Amém? Mantenha a sua casa cheia da presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe, querido, nós cristãos estamos, a palavra diz em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Você crê nisso? Amém, Isso é amém. palavra de Deus. Vamos orar? Amém. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu declaro que o Senhor tem total liberdade para falar no nosso coração. Amém. Traz luz sobre o nosso entendimento. Amém. Nos dê espírito de revelação em Tua palavra, para que nós possamos amadurecer e crescer no conhecimento do Senhor e em sermos completamente livres de tudo aquilo que é peso,
em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, a posição em que estamos em Cristo é um lugar de autoridade. Oh, glória. É de honra, de triunfo. Nós não precisamos viver no fracasso, na culpa, na derrota, no desconforto. Ontem, enquanto meditava, eu pude perceber que muitas ocasiões em que às vezes meu coração ficava ansioso, é porque às vezes eu permiti algum desconforto no meu coração por alguma coisa que eu ouvi ou por alguma coisa que eu vi. Aí eu permiti aquele desconforto e isso acabou trazendo ansiedade. Então, nós precisamos lançar fora. Amém? Amém. Nós não somos juízes de ninguém. Então, nós precisamos lançar fora todo o desconforto com aquilo que falam, com aquilo que fazem ao nosso derredor. Vamos ler aí Efésios capítulo 1, verso 20, 22. A palavra diz: o qual exerceu ele em Cristo, diga em Cristo, ressuscitando-o. Domingo passado eu falei que nós precisamos festejar a ressurreição, né? Dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E aqui fala, pôs todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Meu Deus. Ah, o deu à igreja. Aleluia. E continuando, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou, aleluia, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós precisamos crer nisso. Amém. Oh, precisamos crer nessa verdade. Sabe, se um cristão experimenta vitória ou não sobre o inimigo, depende da visão que ele possui a respeito de si mesmo como igreja. Militante, derrotado ou triunfante? O militante é aquele que ainda não está sentado nos lugares celestiais. Às vezes está sentado no banco de uma igreja, mas não se vê ainda em Cristo. Está lutando para ganhar a vitória, para conquistar a vitória contra o inimigo. Jesus já conquistou, amém? Amém. Por isso nós precisamos ter revelação clara disso. Sabe, o militante, ele não crê que está na oposição, por isso luta para chegar lá. Esse crente militante se esforça muito, mas tem pouca vitória, porque ele não sabe a sua posição. Sabe, em posição, nós já estamos em Cristo Jesus. Isso precisa se tornar uma realidade. Sabe, já o crente derrotado é aquele que completamente, ele é ignorante da sua posição de autoridade, de seu direito de reinar por meio de Jesus Cristo. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Nada é privilégio nosso. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Não esqueça disso. E por causa dessa ignorância, esses crentes são constantemente atacados por inimigos, oprimidos e vivem num estado de fracasso na sua vida cristã. Consegue expressar a graça. O triunfante, por outro lado, ele descreve a perspectiva bíblica do crente assentado com Cristo nos lugares celestiais. Eles não apenas sabem da sua autoridade, mas a exercitam para colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Amém? Ele exercita isso. Então, nessa época em que
A atividade do maligno está aumentando, né? Aumentou a iniquidade. Então é vital que os crentes saibam a respeito da sua posição em Cristo Jesus. Precisamos ser completamente convencidos que temos autoridade por causa da vitória de Cristo na cruz, amém? É a vitória de Cristo na cruz do Calvário, aleluia, que nos coloca nessa posição, e nós precisamos confiar nela, termos fé para exercer essa autoridade. Amém. Paulo diz que precisamos estar vestidos da armadura para podermos permanecer inabaláveis. Cada peça da armadura, queridos, é um aspecto da verdade do Evangelho. Aleluia. Agora nós queremos saber a armadura. Amém? Quando nossa fé é correta, nós que podemos, quando nossa fé é correta, nós não podemos ser abalados. Somos atacados, mas não derrotados. Amém? O diabo não vai deixar de nos atacar, porque nós também estamos numa guerra. Não é verdade? Estamos numa batalha. Efésios 6, verso 10. Bom, não tem jeito de pôr os dois, né, filha? Então vamos lá, põe Efésios 6, verso 10. Até o 18. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que interessante, né? A palavra mesmo, ela revela a essência. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É porque nós temos uma posição e devemos permanecer nela. Uma posição que já foi conquistada por Jesus. Eu acho que eu coloquei aqui 2 vezes. Acho que eu vou acompanhar aqui. Vamos seguir. Acompanhar aqui, porque no meu ficou meio. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga todos. Todos. Não é apenas 1 ou 2, são todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Era até o 18, mas que bênção. Amém. Então, quando nós tomamos toda a armadura de Deus, nós vamos permanecer inabaláveis, é o que a palavra fala. Assim, tomar a armadura de Deus não é algo pequeno e sem importância, amados, mas trata-se de algo vital em nossa vida cristã. Amém? É vital. Eu sei que a imagem da armadura é algo bem prático, mas nós não devemos pensar nela como algo místico. Cada peça da armadura aponta para um aspecto do Evangelho. Trata-se, portanto, de algo doutrinário.
corretamente estamos usando a armadura. Quando a fé está errada em qualquer desses, nós nos tornamos abaláveis. Então, todas as partes da armadura está relacionada com a nova aliança. Amém? Não há nada aqui da antiga aliança. Aqueles que possuem uma fé voltada apenas para a lei, do merecimento, igual muitas vezes a gente escuta de alguns irmãos até, mas de muitas pessoas, não só irmãos, que fazem a pergunta: mas por que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso. Você já ouviu isso? Eu não merecia, já ouvi várias vezes. Mas nós não estamos vivendo segundo a lei do merecimento. Nós não merecemos nada, irmãos. Nada mesmo, nada. É tudo pela graça. É tudo por Jesus. Foi Ele quem fez. Amém? Porque aí a pessoa se torna vulnerável àqueles ataques do inimigo. Os ataques com dardos inflamados virão sobre todos nós. Mas aqueles que possuem uma armadura correta permanece inabalável. Essa é a palavra de Deus. Uma vez, no ano de 2001 e 2002, sempre que eu me prostrava para orar, me vinham 3 versículos bíblicos, e um era Efésios 6,13. Eu falava: uau, o que será que vai acontecer, né? O que está para acontecer? Mas de repente passei por uma luta tão grande, eu tão pequenininha diante de algo tão grande. Eu entendi o que eram aqueles versículos que vinham ao meu coração. Falei: uau, como é que eu vou entrar de cabeça em Efésios 6,13 e sair desse lugar? Eu fui colocada num lugar espiritual difícil. Eu vou sair desse lugar espiritual inabalável. Como é que isso vai acontecer? Confesso que o Senhor teve que me ensinar. E a primeira coisa que Ele me ensinou foi perdoar. Porque tudo envolve gente, né? Tudo envolve pessoas. O inimigo, ele não vem e te ataca assim, ele vem aqui como uma assombração louca. Ele te dá Não, ele vai usar gente. Gente que é gente com você. Ele vai usar gente na igreja. Ele vai usar gente em casa. Aliás, dizem que é onde mais dói é na família. Então ele vai usar gente da família. Ele vai usar. Vai usar filho, marido, mulher, pai, mãe, irmãos. Eu soube de algo que aconteceu esses dias numa família que está tudo dividido, cada um para um lado, por causa de dinheiro. E ainda não é milhões de milhões. O inimigo aqui usa. A pastora Luiz tem uma frase que quando nós somos criança, quando vem essa circunstância difícil, quando vem os ataques, a gente vê o homem. A gente vê o homem e fala: mas você viu o que fulano fez comigo? Conhece isso? Já viram isso? Mas aí, você chega na adolescência da sua vida espiritual, você começa a ver o diabo. Isso é coisa do diabo. Não foi meu irmão, isso foi o inimigo. Mas quando nós alcançamos a maturidade, a estatura mais elevada de maturidade, você vai ver a mão de Deus. Uau. Você vai ver a mão de Deus para te levar a crescer e amadurecer nas circunstâncias difíceis. Por isso que Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue. Não é. Não é o homem, não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é seu vizinho, não é seu patrão. Ah, Jesus, cingindo-vos com a verdade,
Cingir significa usar uma cinta, um cinto. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Foi isso que ele mandou os discípulos lá em Mateus 28. Ele falou: pregai o Evangelho, testemunhai do Evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Então, o Senhor disse aos fariseus também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade. Mas Jesus diz que Ele é a verdade. Ele. Então, como é que nós vamos conhecer a verdade e sermos completamente libertos? Como Ele disse: conhecendo Jesus, tendo intimidade com Jesus, buscando a presença, comendo da presença. Os fariseus, eles conheciam muito bem a lei de corte salteada. São 613 leis que eles tinham de cor na cabeça deles. Mesmo assim, eles não eram livres. Jesus falou essas palavras para eles: assim, a verdade não é a lei. Paulo chama o Evangelho de a verdade do Evangelho. Qual foi o versículo que eu pedi? João 8,32. E logo em seguida coloca Gálatas 2,4. Não vai ter como projetar. Travou aqui, 2 minutos, vou ter que reiniciar. Travou, e esses eu não tenho aqui. Então, a verdade do Evangelho é uma cinta. Ela protege a sua vestimenta. Os soldados, eles usavam um cinto de couro, onde eles prendiam a espada, ou até uma pequena adega, onde carregavam água. Então, o Evangelho é a verdade. Amém, queridos? Cristo Jesus é a verdade. Então, à medida que você cresce no conhecimento de Jesus, você vai ficando completamente liberto. Foi o Senhor que falou: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele estava falando isso para os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época, eram os crentes. Não eram os cristãos, mas eram os crentes da época. E a gente não consegue. Não consegue? Estamos tentando. Então eu vou pegar minha Bíblia aqui. Porque Gálatas 2,14. Eu já não sei mais manusear essa Bíblia. Olha, não é que sei. 2,14 diz assim: mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos. Se estou sendo judeu, mas isso aqui já era uma exortação para Pedro, né? Porque, oh Jesus, é outra pregação, não vou entrar por aí, você entra depois, viu, pastor João? É outra pregação. Ter uma atitude quando está. Ele tinha uma atitude quando estava com os judeus e outra quando estava com os gentios cristãos. Ou os gentios, sabe? Senhor, só graça. Mas o que eu queria ressaltar aí é o que Paulo diz sobre o Evangelho, a verdade do Evangelho é Cristo. Amém? Muito bem, a outra peça da armadura é vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era para proteger o peito. É como é que fala aqui? Um pullover? Um colete. Um colete. Um colete para proteger o peito. As setas malignas visam atingir o coração, com condenação, com acusação, com culpa. E aí nós vamos para 1 João. Conseguiu? Sim. Que bom. E conhecereis a verdade vos libertará. Oh, glória a Jesus. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, verso 20 a 24.
A palavra diz assim: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu disse até 24. 24. 23 agora. Então vamos lá. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Aleluia. Aleluia. Depois leia tudo. Amém? Então ele diz que recebemos acusação do coração. Uma vez que o coração é atingido com condenação, nós teremos dificuldades em ter comunhão com o próprio Senhor. Por isso é vital estarmos vestidos com esse capacete, com essa couraça da justiça. Amém? Amém. Você pode perguntar, mas que é essa justiça? Certamente não é a justiça pela obediência aos mandamentos da lei do Antigo Testamento. É a justiça da fé. É a justiça de Cristo que recebemos como um dom. Então nós precisamos declarar continuamente que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca acheguemos ao Pai confiando em algum merecimento. Amém? Porque ninguém merece nada. Mas sempre cheguemos confiando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E Filipenses 3:9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém, queridos? Então, mesmo quando você falha, declara ousadamente: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Seja consciente dessa justiça pela fé. A outra peça da armadura é calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os pés aqui apontam para o fundamento, a firmeza no combate. O que lhe dá essa firmeza é a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu sou apaixonado por essa expressão. É a paz de Deus que excede, que vai além de todo entendimento. E não é entendimento dos ignorantes, não. É entendimento dos intelectuais. Ela vai além de todo entendimento. É a paz que temos por causa da verdade do Evangelho, de que todos os nossos pecados foram perdoados e nós não precisamos mais viver na prática de pecado. Continuamos pecando, sim, como já foi dito aqui, mas não somos mais escravos do pecado para vivermos na prática dele. Amém? Fomos perdoados de toda a dívida. A palavra fala que foi rasgado a promissória de dívida que nós tínhamos. Foi quitada diante de Deus pela obra da cruz do Calvário. Aleluia. O preço foi pago. Jesus quitou a nossa dívida. Esse é o Evangelho da paz. Ele não depende
de você, mas depende unicamente de Jesus Cristo. Amém? Então não se trata de quão mal nós somos ou de quão bons nós somos, mas de quão bom Ele é. Aleluia! De quão bom Ele é. Não depende do quanto você é fiel, mas do quanto Ele é fiel. Eu vi uma frase errada esses dias. Se não me engano, foi sexta-feira. Alguém colocou uma frase bonita: Deus é fiel com aqueles que são fiéis. Uau! Eu falei, não, tem algo errado aí. O Senhor é fiel com todos. Mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. Ele é fiel. Isso não depende da minha obediência, mas da obediência de Cristo. É por isso que Paulo diz: precisamos trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 19, 4 e 5. A palavra diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, aleluia, e sim poderosas em Deus para destruir, diga destruir, fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Aleluia. Nossas armas não são carnais. Nós somos um exército, sim. Temos o general dos generais à frente desse exército. Mas nossas almas, as nossas armas, não são carnais. E elas destroem toda a fortaleza. Toda a fortaleza. Então, às vezes nós permitimos fortalezas nas nossas mentes. Mas a palavra de Deus diz que as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza. Amém? Então, somente o crente que tem paz com Deus consegue ficar firme de pé no dia da batalha. Não quer dizer que nós não ficamos frágeis. Não quer dizer que não somos atacados. Você não calcula como eu fui atacada essa semana? Como dá vontade de entrar debaixo dos cobertores? Fica bem quieta. Não vê gente, não vê nada. Eu falei, não. Eu sei minha posição no Senhor. Porque tanta coisa acontece, irmãos, de um domingo para o outro. Quanta coisa acontece no nosso contexto. Até no meu que moro sozinha. Quanta coisa acontece. E quanto ataque chega com carinha bonita. Ou com eu te amo muito. Quanto ataque chega. Por quê? Porque minha luta não é contra a carne e sangue. Mas o inimigo sabe aonde tocar para te ferir. É verdade? Então, nós precisamos estar vestidos com a armadura do Senhor, amém? Amém. Quando cremos que fomos justificados, nós temos paz para com Deus. A paz no seu coração. Essa paz que excede todo entendimento. Às vezes eu falo, uau, Senhor, eu percebo a tua paz em mim aqui. Ai, que descanso é quando nós percebemos a paz que excede o entendimento no nosso coração. Aí Romanos capítulo 5:1 diz que nós fomos justificados pela fé. Consegue? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio
somente o nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo por meio do Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueça isso. Então, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. E em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nosso inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. Ah, Jesus. Então nós temos paz, porque sabemos que sobre nós não há nenhuma condenação. Amém? Ninguém pode sentir paz se ainda viver debaixo de acusação e condenação em sua mente. Não tem como. Não falei do desconforto? Quando você permite algum desconforto, você não tem paz. Parece que ela dá uma escondida. A paz vem quando você tem a certeza que você está em Cristo, já foi justificado, não há condenação. Aleluia. Então nós temos paz porque já não temos medo, como nós ministramos hoje. Temos medo. Provamos o imenso amor do Pai, manifestado em sua graça. Esse amor de Deus, ele lança fora todo medo. A palavra que diz. Quanto mais provamos da graça, mais vencemos o medo e a condenação, e assim vamos em paz, ou vivemos em paz. Diz aqui a palavra: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga nada, absolutamente nada vos causará dano. Oh, glória! Lucas 10:19, coloca lá. Eu até coloquei assim, uau! Jesus disse isso. Para você isso é real ou mito? Isso eu perguntei para mim. Verdade ou fábula? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia. Aleluia. Isso fala de calçar os pés com a preparação do Evangelho. Mas a palavra fala também para embraçando sempre o escudo da fé. Aí você pega o escudo da fé aqui, ó. Só que na nossa foto o escudo da fé é assim redondo. Mas eu sempre tive uma imagem diferente do escudo, porque eu fui ensinada que Cristo é o escudo. Está na palavra, Jesus é o nosso escudo, amém? Ele nos guarda. Davi já orava assim: o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza. Então eu vejo, quando fui ensinada, eu via o escudo como algo inteiro, me cobrindo, não deixa nada de fora, e embraçando sempre o escudo da fé. É por meio do escudo da fé que nós apagamos todos os dardos do maligno. Sabe por quê? Porque quando você está embraçando o escudo, o inimigo lança os dardos inflamados, flechas cheias de fogo. Ela vai atingir o quê? O escudo, irmãos. Ela vai atingir o escudo. Quem é o seu escudo? Aí vai apagar todos os dardos do maligno. Essas flechas inflamadas são pensamentos de desqualificação. Todo tempo o inimigo mostra que não fazemos isso ou aquilo, que não estamos qualificados, que estamos muito distante do padrão de Deus.
Olha o tipo de ataque. Eu recebi isso essa semana. Sabe por que está perdendo gente? Sabe por que estão saindo? Você não está qualificada. Falei, opa, eu não vim para cá porque eu quis. Eu fui chamada, eu fui enviada e fui comissionada. Glória. Aí você tem que ter argumentos na palavra de Deus para contra-atacar seu inimigo, amém? Então o diabo tem tentado as pessoas fazerem acreditar nisso, na desqualificação, mas graças a Deus não tem conseguido, amém? Pois a igreja, ela é de Cristo, não é minha. E o plano de Deus para essa igreja é grande, é poderoso. E eu sei, e tenho orado, e ontem gastei o dia fazendo isso, orando por famílias comprometidas, por gente apaixonada por Jesus e pela obra do seu reino. Eu sei que eles virão, mesmo que um dia eu nem esteja aqui mais, eles virão. Eu creio nisso, porque essa obra é prevalecente. Glória. Amém? É uma obra prevalecente. Ela tem sido edificada em Cristo Jesus, não é em homem algum. Aleluia, eu posso testemunhar disso e fico feliz. Então, toda armadura está relacionada com uma fé correta. É quando cremos corretamente que podemos resistir o inimigo. A fé que aqui não é ato de crer, mas conteúdo de fé. E o conteúdo da nossa fé é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da graça, amém? O Evangelho da paz, que excede o entendimento, da paz, da justificação pela fé, amém? Amém. Aleluia. Na epístola de Judas, só tem um. Como é que fala? Um capítulo? É uma carta com um único capítulo. E é tão interessante, eu estive meditando nela toda, mas eu vou usar aqui só o verso 3, que diz: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aonde isso aconteceu? Na cruz do Calvário, quando Jesus declarou: está consumado. Amém? Então todas as coisas de Deus são recebidas pela fé. Fala a palavrinha. Todas as coisas de Deus são recebidas pela fé. Mas o inimigo tenta nos enganar, dizendo que crer não basta. Somos tentados a ter alguma justiça própria, para assim merecermos o milagre. Esses não são os dardos inflamados do maligno. Todos os milagres de Deus foram recebidos exclusivamente pela fé. Diga amém. Amém. Então, em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes de fazer o milagre. Será que quando o cego Bartimeu, quando ele foi diante de Jesus para ser curado, Jesus perguntou: e aí? Você é casado? Você é divorciado? Você tem visto pornografia? Como é que é? Vamos tratar primeiro da sua libertação, depois te curo. Foi isso? Não. É mais simples.
amostragem. A gente tem curso para tudo. Acho válido, as pessoas precisam realmente crescer e aprender no conhecimento da palavra. Deixa para lá. Deixa para lá. O Senhor não exigiu um bom comportamento de nenhum daqueles em quem Ele operou milagres. Aliás, quando levaram aquela mulher que foi pega em adultério, só levaram a mulher, né? Esqueceram que ela não faz sexo sozinha. Tinha um homem com ela, mas não levaram, não. Jesus não fez ela. Deixa pra lá, essa meditação está forte. Ah, Jesus, Jesus. O Senhor só disse para ela o seguinte: cadê os seus acusadores? Que Ele tinha falado para eles: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Quem é aqui, queridos, que pode jogar a primeira pedra? Alguém aqui pode jogar a primeira? Eu não posso jogar a primeira pedra. Nem a última. Posso jogar nenhuma. Eles foram embora, do mais velho para os mais novos. Foram saindo, os sacerdotes estavam ali, foram saindo, os fariseus. Aí o que aconteceu? Jesus perguntou para ela: cadê os seus acusadores? Foram embora. Ele falou: nem eu. Não te condenaram, né? Nem eu também te condeno. Vá. A tua fé te salvou. Eita, ele viu fé nela. Ele viu fé. Aleluia. Jesus não perguntou se havia intriga, se havia ressentimentos, se havia briga. Simplesmente via fé nelas e as curava, declarando: a tua fé te salvou. Eita glória! Tomai também a outra peça, tomai também o capacete da salvação. A certeza da salvação é um capacete na sua cabeça. Você tem que ter a certeza da sua salvação eterna. Amém? No momento em que você duvida da sua salvação, todas as outras partes da armadura perdem a utilidade. A palavra de Deus também fala da esperança da salvação, a esperança de termos um corpo glorificado. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. Quantos têm essa expectativa? Eu tenho sempre, eu estou sempre nessa expectativa. Opa, eu já conheço meu dia, hoje algo bom vai acontecer na minha vida e na vida da igreja. Eu oro por essa igreja todo dia, irmãos. Eu oro por você todos os dias. Essa esperança descansa no amor do Pai. Se sabemos que somos amados, então esperamos coisas boas acontecerem. Quantos sabem que são amados do Pai aqui? Oh, aleluia! Pois então espera coisas boas dele. Amém? Espera coisas boas. Lá em 1 Tessalonicenses 5:8 a palavra diz: se nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Fé no grego é uma palavrinha que é assim, pistes, não sei grego, mas a gente acaba pesquisando. Significa acreditar que você já recebeu a provisão para a sua necessidade em Cristo Jesus. Aleluia! Mesmo que você ainda não a veja, a fé sempre crê como já tendo acontecido. Mas a esperança lá no grego é helps e fala do futuro. A esperança é a expectativa
expectativa confiante de que algo bom está para vir. Porém, você não pode ter fé sem antes cultivar esperança. O que você está esperando em Cristo Jesus hoje? Exercite fé nessa direção. O que você está esperando? Uma cura? Uma cura completa? Trazer sua esposa do Brasil, sua família? A conversão de um ente querido? O que você está esperando? Aplique fé, exercite fé naquilo que você espera no Senhor, amém? A próxima é tomai a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, amém? Então, no original, a palavra aqui é rema, revelação, que significa a palavra viva, liberada a nós pelo Espírito Santo. Então, nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas se essa palavra for apenas letra impressa, não será espírito e nem espada. A expressão grega para a palavra aqui é rema, né? E o logos é a palavra escrita. Mas a rema, ela é a palavra avivada em nós pelo Espírito Santo, amém? Fala de revelação. Sabe quando você pega assim um texto bíblico e de repente vai, traz luz. Você tem luz naquela palavra. Isso fala, a palavra se fez vida. E vai gerar crescimento. O Senhor Jesus disse em João 6:63, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mais uma vez a expressão usada é rema. Isso significa que a palavra instantânea falada a nós pelo Espírito Santo é que torna-se a espada que destrói o inimigo. Amém? Tudo que Deus faz, Ele o faz pela palavra e pelo Espírito. É da união entre a palavra e o Espírito que temos a espada para vencermos o inimigo, para vencermos o diabo. Amém? Então a maneira de tomarmos a espada é proferindo a palavra. Jesus fez isso quando foi tentado no deserto, logo após ser batizado. Ele foi para o deserto. E ali ele foi tentado. E ele usou a palavra como espada. Aleluia. Apocalipse 12:11. Nós lemos que aqui está falando daqueles que foram mártires, foram decapitados e etc. Diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, que falaram. Você não pode derrotar o diabo com a sua própria força. Você precisa da palavra de Deus, amém? Amém. Declara ela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Orando em todo o tempo do Espírito, é o nosso. Então, a maneira como nós vestimos todas as peças da armadura é orando no Espírito. E o que significa orar no Espírito? Significa orar em línguas. Paulo diz que esta é a armadura de Deus. E lá em Isaías 59, vamos ver um texto, Isaías 59, nós temos uma descrição da armadura de Deus. Eu já estou quase terminando, amém? E diz assim, Isaías 59, 17 a 21, desculpa. Vestir
revestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Aleluia. Sabe, o primeiro elemento é a couraça da justiça. Nós estamos vestidos da justiça de Cristo. Por isso somos justiça de Deus. Amém? Então, quando o Senhor executar justiça, o mundo vai conhecer a sua ira. O mundo vai conhecer, queridos. Não se iluda. Deus ainda vai trazer, vai derramar ainda o cálice da sua ira sobre o mundo. Por isso é urgente nós pregarmos o Evangelho. Amém? Depois vem o capacete da salvação. E em nossa cabeça é a proteção. Mas na cabeça do Senhor é o seu propósito. Aquilo que está em sua mente. Trazer salvação à humanidade. A vestidura da vingança não é contra nós, mas é contra o diabo. Amém? O Senhor é o vingador de toda a opressão do maligno, doenças, depressão e destruição. Então, o manto do zelo é a completa certeza de que Ele cumprirá a sua promessa. No verso 21, o Senhor diz que esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela. Então a nova aliança está completamente relacionada com o Espírito Santo que nos foi dado. E a palavra que Ele pôs em nossa boca, de acordo com o contexto, só pode ser aquela que vem com o Espírito. Ou seja, as línguas, sim. No Velho Testamento houve muitos milagres, mas nunca o de falar em línguas. Esse é um sinal distinto da nova aliança. Lá em Romanos 11, Paulo se refere a esse texto, mas ele descreve de forma diferente. Ele diz assim, Romanos 11, 26 a 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eita glória! Paulo diz que ter os pecados tirados é equivalente a receber o Espírito. Então, aqueles que têm dificuldade em crer que seus pecados foram perdoados, não vão conseguir se encher do Espírito Santo a ponto de receber o dom de orar em línguas, ou a manifestação. Então, quando Pedro pegava na casa de Cornélio, é um texto que eu amo esse texto, gente, de Atos 10, 36 a 46, mas nós não vamos ler o todo, mas pode abrir lá, Atos 10. Quando Pedro pregava
na casa de Cornélio, no momento em que ele disse que todo que crê tem os seus pecados perdoados, o Espírito veio sobre eles, coisa mais fantástica. As duas coisas andam juntos. E imediatamente todos eles começaram a falar em outras línguas. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Dele, e nos mandou, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, perdão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Uau! Quanto Pedro pegava, quanto ele disse do perdão dos pecados. Você que já é batizado com o Espírito Santo, precisa orar em línguas mais, amém? Aleluia. Romanos 8, 37. Orem ao Senhor Jesus Cristo com convicção do seu coração, amém? De que você está nele, nas regiões celestiais, como diz a palavra de Deus. Assim nós podemos declarar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não sei se você, que é novo na vida cristã, já meditou em todo Romanos, não é? Mas se não meditou em todo o livro de Romanos, ou epístolas de Romanos, ou cartas aos Romanos, vai lá em Romanos 8, vai do 1 ao final, vê lá a grandeza da revelação que Paulo nos traz em todas estas coisas. Vai lá ver que coisas são essas. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Depois ele prossegue. Nada nos separará desse amor. Fica de pé. O que Deus nos chamou para fazer, e Ele mesmo nos dá graça para realizar. Amém? Creia nisso, feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Que você possa se voltar para a palavra. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Voltar-se inteiramente para Cristo. Na
que é a verdade. Porque ele disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio nisso. Tenho praticado isso. Oh, Jesus. Assim, de olhos fechados, voltado para o seu coração, ora ao Senhor. Pega cada peça da armadura e coloque nos seus lugares devidos. Se vista com a couraça da justiça. Pega aí o escudo da fé e se guarda em Cristo contra todo dardo inflamado do inimigo. Oh, Xerimantuica e a Sorianas. Teu poder e a glória para todos sempre. Senhor, o Senhor tem se manifestado com o mover do teu Espírito ao redor da terra. Eu clamo agora que o Senhor venha sobre nós com o mover do teu Espírito. Que o Senhor venha de forma poderosa, nos dê revelação clara da tua palavra, nos dê o rema da tua palavra. Senhor, agora entrega ela para Jesus Cristo e leva cativa a obediência de Cristo todo pensamento. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Tenha fome, tenha sede da palavra do Senhor. Deixa Deus despertar teu coração para uma revelação clara dessa obra consumada na tua. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Teu poder, tua glória. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Nós nos rendemos à tua palavra. Nós nos rendemos a Cristo Jesus, em quem fomos colocados. Obrigada por tua graça. Obrigada por tua graça. Ensina-nos a vivermos a tua palavra. Ensina-nos a praticarmos. Tiago diz que não era para sermos só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então nos ensina a praticarmos a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Amares verdadeiramente. Coloca a sua necessidade diante do trono da graça. Rogarei ao Pai, coloca a sua família, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele algum processo de reforma, de aposentadoria, coloca diante de Jesus nessa manhã. Processo de trabalho, processo de legalização no país, coloca diante de Jesus agora. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também coloca aquilo que você tem dificuldade em crer. Manifestarei a Ele.
nós declaramos que amamos a Deus, pois Ele nos amou primeiro. Aleluia. Nós só o amamos porque fomos amados primeiro. Aleluia, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Em toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que seja uma semana de vitória, amém? Que a paz que excede todo entendimento encha o teu coração essa semana em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Nós recebemos aqui 22 livros. Eu preciso que você leve pelo menos um. Eu vou ter que pagar por os 22, que eu não vou mandar de volta. Eu preciso que você leve um livro para você estar conosco no jejum. E nós vamos estar aqui todas as noites, esses 21 dias. Se você não vier, eu vou estar aqui sozinha, mas eu vou vir todos os 21 dias orar aqui nesse lugar. Amém? Aí nós vamos compartilhar o livro, a lição do dia, juntos com aqueles que vierem, e vamos orar por essa igreja. Amém. Por aquilo que Deus está fazendo, vai fazer e fará, em nome de Jesus. Amém? No meio das famílias. Então, o livro é 10 euros. Se você quiser fazer uma transferência para a conta da igreja, pode fazer. O Tom já colocou ali o... Ok? Amém? Posso contar com você? Vocês ficam tão calados que eu não sei se posso contar com você. Não, tá bom, amém, glória a Deus. Pode contar comigo. Pode dar. Irmãos, eu queria dar um recado para vocês. Deixa eu só colocar a imagem aqui. Quem quiser pegar o livro, pode pegar com você, por favor. Irmãos, nós estamos fazendo uma rifa, porque não sei se vocês sabem, nós iremos ter uma conferência lá em Lisboa, Conferência dos Radicais Livres, e nós temos custos, né? Porque em Lisboa a gente tem autocarro e tudo mais. Então nós estamos vendendo uma rifa de um ovo de Páscoa recheado, sabor Kinder Bueno, e o valor da rifa, olha só que lindo, o valor da rifa é R$ 2,50. O dia do sorteio será dia 16/4 de 2023. Por isso eu queria contar com a ajuda de cada um de vocês para comprar essa rifa. E vale a pena lembrar que se comprar mais tem mais chance de ganhar. Por isso, se você quiser, pode comprar duas rifas aí. Você vai ganhar esse ovo maravilhoso. Olha só que lindo. Olha essas imagens. Que lindo, gente. É muito gostoso. E é um ovo da minha loja que eu abri. Por isso, irmãos, vocês vão ser abençoados com isso aí. Por R$ 2,50 ou por 5 euros, não sei, né? R$7,50. Exatamente. Quem quiser ofertar também, a gente recebe oferta em nome de Jesus. É isso, irmãos. Conto com vocês. Muito obrigada. Aqui, olha. 19h30, 7h30. Acho que meia aqui. Avisa aqui. Você rindo. Queridos, eu vou estar aqui nos 21 dias às 19h30, tá bom? A partir das 19h30 estaremos aqui para orar. Ele viu, mãe, ele...
Olá. Minha princesa. Linda, filhotes, está tudo bem? Está tudo lá em cima. Vamos lá, noite eu volto. Olá, pastor. Tudo bem? Como estão? Primavera tem. Não sei.